Oi, tudo bem, querida? Como é que você tá? Parabéns pela revista, nossa! Parabéns para nós! Parabéns mesmo, puxa vida. Bom gosto à beça, nossa, fantástico. Então, olha, Hum, doutor Bactéria, deixa eu achar o senhor aqui, que eu falei que eu só ia mostrar o senhor aqui na revista hum. na hora que o senhor chegasse, né? Então tá aqui a introdução da revista. Não, mas chique, puxa vida. Ah, peraí, deixa eu colocar aqui seu rostinho, todo bonitinho. Vamos lá, vamos lá. Olha ele aqui! Olha eu aí. Com cabelo, com cabelo. Isso, agora eu cortei tudo aqui. Não, mas nasceu muito rápido, eu fiquei Eu sei chocada. rápido, né? Tá bem, tá Muito nascendo. Tá rápido! nascendo, tá Uau! nascendo. Isso. Nossa! Logo, Então tá logo. aqui, a gente quer Ah, né, oficialmente te agradecer por essa participação na nossa revista. A gente um está tão prazer. honrado, Um doutor prazer, Bactéria. meu. Muito, muito obrigado. O senhor sabe que o senhor, com o seu trabalho, né, sempre se prontificando, né, ajudar a todos que precisam de orientação sobre segurança, né, alimentar e não só segurança alimentar, né, mas em geral, o senhor está sempre pronto com esse trabalho aí, que é um trabalho de, né, para o cidadão brasileiro, não cobra nada, né? Vou deixar bem claro aqui, um cidadão querido, capacitado. A gente tem muita honra em ter o senhor na nossa revista. Muito obrigado. Eu estou agradecendo aqui no meu nome, né? No nome da empresa Iona Cakes e de todos nós do time Iona Cakes. Muitíssimo obrigada. Isso aqui é uma honra pra gente. Agora você me deixou emocionado. Agora eu vou ter que Mas escrever na próxima edição também. Isso. combinado. Tá bom, Mas agora eu vou ter. eu Não tem jeito. cresci, não, eu cresci, sabe? Sim. Entendendo que a gente, né? Meu pai deixou essa lição pra gente, entender que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Então, assim, é um trabalho para o cidadão brasileiro, né? O senhor não cobra nada. E às vezes a pessoa, né? As nossas TTTs que estão aí assistindo a live não sabem disso, né? Que o senhor Hum. faz isso, sim, com um cidadão que quer realmente, né, investir o seu conhecimento para para os cidadãos brasileiros que não têm esse conhecimento. Isso É, é de uma preciosidade, né? a É de um finalidade, quando foi valor. criado o Dr. Bactéria, né, é que eu tenho um laboratório, minha vida não é tão de riqueza, nada desse negócio aqui todo, mas eu falei, poxa, que eu já tenho já o suficiente para mim. Né? Eu falei, então está na hora da gente retribuir. Retribuir, eu falei, poxa, 65% dos leitos hospitalares estão relacionados com problemas de problemas hídricos, problemas de falta de saneamento. Uau! 65%, que loucura, Sério, né? doutor? Seríssimo, né? Sério? E falei, puxa vida, seria só o pessoal ir num posto de saúde, pegar 2 gotinhas de cloro, foi assim que tudo começou. Pegar um frasquinho de cloro desse tamanho que eles dão de graça para as pessoas, né? Quer dizer, de graça entre aspas, né? Que a gente paga imposto, né? Certo, Então, claro. é uma coisa de graça e o produto vence no posto de saúde porque ninguém vai Uau, buscar. É uma judiação que uau. você. Falei, puxa vida, assim começou, né? Que era só pegar esse frasco, levar, pegar 2 gotinhas por litro de água nas comunidades, tudo. Você acabava em uma semana 40% da diarreia infantil. Né? Uau. Sabe, então, e para cada Quantos por um. cento? qua- Olha, 65% dos leitos hospitalares estão relacionados com doenças hídricas, tá? E se por acaso a pessoa só de levar esse cloro, que é de graça, que estraga, que vence nos postos de saúde, levasse para as comunidades e pingasse 2 gotinhas por litro de água, reduziria em mais de 40%, até muito mais. Em uma Uau. semana, o índice de diarreia infantil. E diarreia infantil, uma criança está com diarreia. O pai ou a mãe tem que faltar emprego porque tem que levar a criança no hospital. Aí acumula muito mais gente lá, já acaba pegando Covid, acaba ficando também, acaba pagando para a família. Então é tanta coisa, para você ter uma ideia, você tem um cálculo assim interessante, que cada R$ 1 que você investe em saneamento, você tem um retorno de R$ 5 que você não vai gastar em medicina curativa, Saúde. Uhum. dado do SUS. Tá, então eu falei, puxa vida, é uma coisa. Olha, você tem o cloro, você tem a boa vontade, você tem tudo, então vou atrás desse trabalho para as pessoas não fiquem doentes. Que para sobrar leito no hospital não é você abrir hospitais, é você investir em saneamento. Cuidar. Essa, Uhum. essa pessoa parece que não tem vontade, né? Sabe, eu acho até o que sei que é, sabe que é?
é que dá muito mais voto você abrir um hospital, né? Você cortar fita, você negócio de jornal. Agora, a doença que não existiu não dá voto. Não. Então, por isso que as pessoas precisam entender. Agora vai ter toda essa parte de votação agora, né? Outubro, isso aqui tudo. Acho que as pessoas precisam se preocupar mais com pessoas que estão comprometidas com saneamento, com doença, prevenção de doença, até do que eleger de novo, né? Aqueles pessoas que já estavam, que estão só interessados em voto, né? Que aparece nessa época, né? As coisas que revoltam, na verdade. Olha, doutor Bactéria, é assim, poucas pessoas, né, hoje em dia, se interessam que as outras pessoas também dêem certo, né? Então, assim, o meu pai me deixou essa lição, né? Ele queria que todo mundo desse certo, né? Então, a gente tem essa empatia porque a gente quer que as pessoas dêem certo, né? A gente tem esse interesse, né? Nessa informação. Novamente, estamos super honrados, não só pela sua participação, que nos muito honra na revista, mas também por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que tô, nossa, você é ótima. Você é ótimo, Olha, além de ótima, uma artista. Aqui, ó, de menino de praia. Mas eu acho que é por causa do cabelinho de surfista, né? Não? Acho que é. De que me chamaram? De que achei legal? De que foi? Menina de praia. Porque da outra vez eu falei assim, você tá pensando que só é o surfista pra dar com o cabelo? Verdade, é o garoto praiano. Né? Garoto praiano, verdade. Eu vou fazer uma tatuagem. Vou tatuar uma bactéria aqui, assim. Ô, doutor Bactéria, olha, a gente já falou de muitos assuntos e hoje eu queria muito que a gente tocasse em dois assuntos que são assim, surgiram assim no caminhar da revista e todos os processos, né? Sempre que a gente faz uma live, a gente volta atrás, faz enquetes e vê quais são ainda as dúvidas das TTTs, das confeiteiras, né? Sim. Então, eu queria começar, né, se o senhor me permite... Claro! Porque assim, a gente já nem combina pauta mais, né? Que é isso. Uma hora dessa, a gente fica em apuros. Nada, isso. Mas assim, doutor, é o seguinte. Nós fizemos uma live, né? E nós... depois a minha equipe separou essa live em pequenas partes, né? Sim. Porque não tem como você ficar informando com a live de 1 hora, de 50 minutos. Sem dúvida. Então, a gente faz essas pequenas partes e coloca aqui na rede social. Então, o que foi muito polêmico, deixa eu pegar aqui, foi o seguinte. Polêmico, hein? Polêmico, adoro polêmica. Lá no interior eles falam bafo, né? Isso. A polêmica, né? O bafo da hora. Bafão. Eu digo o seguinte, a pandemia trouxe, né? Mesmo quem não tinha esclarecimento, cultura, entendimento, estudo, como quiserem chamar, trouxe essa consciência da necessidade, né? De você estar atento, né? Lavar as mãos, cobrir o rosto, né? Não soprar uma vela no bolo de aniversário, várias atos, né? Várias ações que eram praticadas inocentemente e que a pandemia trouxe esse conhecimento para todas as pessoas, certo? Certo. Então, mas existem questões que ainda precisam ser esclarecidas, né? A nível de segurança alimentar, que é o nosso caso. Então, o caso polêmico foi o seguinte. Na live, a gente fala dessa flor aqui, né? Essa mesma flor eu apresentei. E a gente fala o seguinte, que ela não é segura alimentar, né? E eu falei, olha, é um papelão, tem tinta tóxica e tal. E as pessoas se sentiram que existem pessoas que trabalham só com esse tipo de material para decoração de bolos, né? Elas compram os papéis, ou a confeiteira vai lá na loja, pega isso aqui numa cesta ou numa caixa e encosta na cobertura do bolo que vai ser fatiado, né? Então, isso gerou uma polêmica porque muitas pessoas se sentiram ofendidas, né? Então, antes de pedir ao Senhor para explicar sobre
este material aqui, eu quero colocar a minha posição para o senhor, até porque o senhor não pode ficar numa situação difícil, né? Eu quero explicar a minha posição para o senhor. Eu explico, né, que essas flores aqui são feitas de papel arroz, ou wafer paper, ou papel hóstia, como assim chamado em Portugal, que é um papel, a gente chama de papel porque é um wafer muito fininho, mas na verdade ele é um alimento. É feito, né, numa fábrica de alimentos, e a gente faz essas flores que são 4 vezes mais barato, e pode estar encostado na sua cobertura. Essa decoração pode ser comestível ou não, ela é mais em conta e ela é segura alimentar. Daí a gente faz a comparação e é nessa hora que as pessoas se sentem ofendidas, né? Papel é papel, e se a gente for pesquisar, está escrito que isso aqui tem como base uma celulose reciclada. Então, vou passar para o senhor agora explicar o que é essa flor, deixando bem claro, né, que aqui é a nível de informação, né? A gente está informando a você que trabalha com esse material, né, como ele pode ser usado, né, que ele não pode estar em contato direto com o alimento, e informando que existe uma forma inovadora de você continuar trabalhando com flores, continuar trabalhando com papel, continuar decorando seu bolo com flor, mas existe uma outra opção que é inovadora, mais barato e seguro alimentar. Pronto. Agora eu vou passar para o especialista explicar para a gente que situação, né? Não, não tem nenhuma, não, tranquilo, sem problema. Tá? Então, tá bom. O que acontece é o então seguinte... eu passei a polêmica para o senhor e o senhor explica. Não, não é polêmica, não. Eu acho que as pessoas que trabalham com isso daqui, a preocupação que elas têm que ter é o seguinte, né? Que existem tintas e tintas. Existem tintas chamadas tintas grau alimentício e tintas não grau alimentício, que pode ter chumbo, pode ter uma série de coisas. Né? Existe uma legislação que fala que alguns materiais têm que ser feitos com tinta grau alimentício. Quais materiais? Embalagem de alimentos, embalagem de alimentos, é claro, né? Embalagem de brinquedos. Embalagem de brinquedos, por quê? Porque a criança, a primeira coisa que ela faz com o brinquedo... O senhor não está falando, desculpa, o senhor não está falando do alimento, o senhor está falando que a embalagem... Isso, a embalagem, as embalagens que tem contato, exato. Pode ter uma tinta tóxica, certo? Isso, porque passaria para o alimento, se tivesse tinta grau tóxico daqui. Então, a embalagem de alimentos, embalagem de brinquedos e embalagem de sabonetes infantis. Tá? Então, isso daqui eles têm que ser um grau alimentício. Tem que ser um grau alimentício, por quê? Porque existe a possibilidade de ser ingerido. Ser ingerido, né? Não existe obrigatoriedade para outros materiais. Então, aquele papelão, aquela cartolina que a molecada usa para brincadeira de escola, ou para trabalhinhos de escola, isso não é grau alimentício. Não é? Caixas, em geral, também não são grau alimentício. Isso, quer dizer, todas as outras embalagens em si. Né? Agora, quando tem que existir uma preocupação, né, do pessoal. Se por acaso existir essa preocupação, que eu desconheço realmente, né, das pessoas comprarem folhas de papel para fazer essas flores com papel grau alimentício, não sei também aonde eles iriam comprar, onde é que poderia vender isso daqui. Tá? Então não teria esse problema de toxicidade. Tá? Mas eu desconheço que as pessoas realmente tenham essa preocupação. Sabe, olha, eu quero uma folha de papelão, de cartolina, que tenha grau alimentício, com tinta de grau alimentício. Então, existe a possibilidade de ser tóxico. São tintas que têm principalmente a base de chumbo, que podem levar uma contaminação. Né? A própria reciclagem, se for usar um papel reciclado, o que é o papel reciclado? Papel de tudo quanto é lugar que pode vir, até de catadores, isso tudo. Só que eles pegam e fazem uma massa com soda cáustica, com uma série de produtos, né, para reformar esse papel. Né? Então você pode até eliminar bactérias, vamos falar em si, nessa produção. Mas os materiais químicos que estavam em contato com esses papéis ainda continuam.
Então, precisaria ter uma comprovação para ter um papel desse, para isento de risco, primeiro, aonde está guardado isso. Precisa ter guardado em locais totalmente com sacos plásticos envolvidos, e tal, embalagem, tudo bem esse negócio. Ser sido feito com papel que não seja reciclado, papel de primeiro uso. Tá? Então seria um ponto. E em terceiro ponto, precisaria ter um papel que tivesse tingido com uma tinta que seja grau alimentício. Tá? Então são 3 variantes que precisaria ter uma certeza e precisaria estar na rotulagem desse material que é vendido, que é fornecido. A partir do instante que é fornecido essas 3 características, eu não vejo nada contra em si. Tá, não vejo nada contra. Mas eu desconheço realmente esse material, esses produtos, né? Essas coisas que são feitas até bonitas, são bonitas todas, mas eu desconheço essas 3 obrigatoriedades. Né? Que eu acredito que até, olha, que não deixa de ser uma sugestão para os nossos representantes, já que nós falamos um pouquinho de política, né? O porquê não legislar sobre isso? Sim. Tá? Legislar sobre isso. Vou colocar realmente os materiais que tenham contato com alimentos, por exemplo, com bolo, não sei o que, os enfeites tem que ser tinta com alimentício, produtos que não sejam reciclados, tal. Os caras eles já fazem no caso de papel para enxugar a mão, que não pode ser com papel reciclado, que não pode ter tinta à base de chumbo, que essas coisas já fazem. Eu acredito que um produto que vai ser encostado no alimento, num bolo, por exemplo, ele vai ter um risco maior do que uma coisa que vai ser lavada a mão, vai enxugar a mão. Definitivamente. Então, já que Mas essa questão do papel que enxuga a mão, eu não sabia. Então, está regulamentado ou... Não, está regulamentado já. A legislação tem umas RDCs que elas indicam que tem que ser com papel não reciclado, papel virgem, sem tinta. Então, tem que ter uma série de fatores, né, que pode levar a uma contaminação da mão do manipulador. E olha só, contamina a mão do manipulador e a mão do manipulador contamina o alimento. Agora você imagina um produto que é grudado no alimento, grudado no bolo, por exemplo. Então acho que já seria interessante a pessoa já pensar numa legislação a respeito disso. Sim. Aqui. Porque assim, então vamos recapitular aqui, né? Para que a minha flor de papel encoste no bolo, que não é o caso dessas, né? Que a gente, no momento, está encontrando no mercado, né? Que é o que o senhor falou. Primeiro, o papel não pode ser um papel reciclado. Não pode ser um papel reciclado. Segundo, de maneira alguma. A tinta usada aqui não é uma tinta... Esse azul, por exemplo, tem que ser um azul grau alimentício. Certo. Grau alimentício, então, que possa ser ingerido. A origem do papel não pode ser reciclada. Depois, a tinta tem que ser uma tinta atóxica, né? Que pode ser ingerida. Isso, grau alimentício. A manipulação. Não, eu digo, a embalagem dele tem que ser de um jeito que não permita a contaminação externa. Tá? Contato com insetos, poeira. Né? Se você pega uma flor, por exemplo, uma dessas flores, que o pessoal deixa, vai usando, reusando. Aí deixa no local onde pode ir poeira, pode ir inseto. Né? Então, não poderia, porque isso daqui ela pode servir de vetores. Geralmente, elas vêm nessas caixinhas, né? Quando elas não estão soltas... quando elas não estão soltas em cestas, né, nas lojas, elas vêm nessas caixinhas aqui assim. Então, né? Uma caixinha dessa poderia, eu não vejo nada contra uma caixinha dessa. Ela poderia vender solta. Vender solta. Elas vêm soltas ou nessas caixinhas aqui, tá? Isso, né? Mas, uma caixinha poderia. Né? Uma caixinha fechadinha, sem problema. Então, seria mais em termos do papel reciclado, precisaria estar na etiqueta dessa caixinha, feito com papel virgem, com tinta atóxica, grau alimentício. Então, deveria ter esses itens aqui. Sim. Então, para ser seguro alimentar, para poder encostar na cobertura do bolo que você vai cortar e comer, tem que ser um papel que não seja reciclado, tem que ser tingido numa tinta que não seja tóxica e tem que ser manuseado e embalado com segurança. Quer ver, não vai muito longe. Sabe esses sacos de pão? De pão que tem até... Então, esses sacos de pão, eles não podem ser com material reciclado. Não é indicado. Óbvio, claro. Que vai ter o contato com o pão. Tem.
Então, para Entendo. você ter uma ideia, né, disso. Né? Mas E a assim, tinta não pode ser a base de chumbo. Sim. isso é muito sério mesmo. E eu morei na Europa 15 anos, né? E lá a gente fabricava muito chocolates e tal. Hum, E, e lá há uma regulamentação, né? É lei mesmo. Então, assim, existem as caixas, não é nem a base não é nem aquela casquinha que você coloca o bombom, aquela case, aquela forminha. sim, É a sim. caixa que você coloca o bombom e o Hum, bombom tá dentro de uma case, desculpa, eu tô esquecendo em hum, português, de sim, uma forminha de papel. certo. Então, eles, na hora que você procura o fornecedor, ele te fala: você quer essa caixinha com fim alimentício? Se você falar sim, aí ele vai falar: essa aqui não é com fim alimentício, porque ela é de papel reciclado. Hum, Então, lá a gente tem essa regulamentação, mas aqui no Brasil não se tem. Então, assim, como é uma informação muito nova, as pessoas se sentem atingidas e, de uma certa forma, se sentem, não sei, amedrontadas, eu diria, né? Que é uma informação muito nova, né? Tá todo mundo fazendo, mas a gente está aqui hoje trazendo essa informação e compartilhando esse conhecimento, né? E a partir de agora, vocês é, decidem o que vocês vão fazer com essa claro. Não, informação. inclusive até para quem fabrica, se tiver essa preocupação, pode ser até um diferencial em relação aos outros que Exato! fazem. Um diferencial Exato! maravilhoso. Exato! É exatamente isso, né? E outra coisa, doutor Bactéria, vou mostrar aqui de primeira mão, tá? Tá Hum, preparado? opa, De opa. primeira mão. Ó, Tcharam, este é o bolo que eu vou ensinar gratuitamente dos dias nossa, que vinte e lindo. sete a 29 de junho. Sim. Então, eu vou ensinar essas flores que são feitas com Hum, papel arroz comestível. Aqui é aquele papel do rolinho primavera. Se eu gosto de rolinho primavera? adoro. Então, aí a gente transforma aquele papel em esculturas, né? E aqui, ó, é uma texturização feita também com sobras de papel. Porque o papel que a gente Ah, que bárbaro. manuseia e sobra, a gente guarda bonitinho, né? Embalado e Sim. tal. E essas rendas aqui também são feitas com sobras do papel Nossa, que arroz. bárbaro. É. E aí, Lindo. de primeira mão, eu estou apresentando aqui. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Antigamente, tudo que era orgânico, né, seguro alimentar, era caríssimo. E hoje em dia não Hum. é mais assim, né? Então, ó, doutor Bactéria, essa decoração todinha aqui custou R$ 8. Agora eu vou mostrar Nossa, você outra está coisa para o brincando. senhor. Ó, R$ 8? R$ 8. Agora eu vou virar e vou te Hum, mostrar. Essa flor de papel me custou R$ 8. hum. Certo? Sim. Então, a gente está deixando hoje uma informação, né? E a gente também está deixando um caminho seguro, mais barato e com certeza mais bonito, né? Sim. E de Sem primeira dúvida. mão, eu estou apresentando aqui o bolo que eu vou ensinar Hum. no evento gratuito de 27 a 29 de junho. Ah, que bacana. Ah, inclusive, você vai ser convidada para que eu tenho um programa de rádio, que já pedi para minha assessora fazer dois convites. Um para o programa de rádio, que é o Bate-Papo, que tem na Rádio Mundial, né? E também para o nosso, que nós lançamos um podcast, que é, o programa de rádio chama Eu Baque... vi, que legal, Ah, eu vi. isso, Você esse sabe chama que eu te sigo, eu Bate-Papo. sou Tiete, acabou. O programa é Bate-Papo e o podcast é Backcast. Backcast. Você vai E ser convidada para eu levar nos achei dois. engraçadíssimo, só ligando o celular para poder, né, gravar. Eu falei, que bonitinho! A gente apanha um pouquinho, né? Que aqui meu filho ajuda. Ó, não Vai vai lá. longe não, eu sou igual o senhor, viu? Isso, nossa, eu apanho pra caramba. Às vezes eu esqueço e quando acaba o programa. Acabou o programa, a gente Esqueci de vai. gravar. Acabou, e tá lá gravando, a gente falando, não sei o quê. Ai, Você viu meu aquela Deus. pergunta, viu, não sei o quê, tal. A gente fica conversando entre a gente. Aí minha assessora vira, tá gravando, Mas sim, eu interrompi o senhor. E o senhor estava falando sobre a rádio. Isso, então, né, dessa daqui, você vai ser convidada para os dois.
Você é convidada, aí você dá para a gente conversar bastante sobre isso, sobre Tá óleo joia. alimentício, sobre essas coisas todas. Aí você vai ser Beleza. convidado. A Tá assessora vai joia. telefonar para você. Já passei o Ai, telefone. honradíssima. Meu Deus do céu, quanta Ó, honra. é um prazer. Doutor Bactéria, agora nós vamos falar de um assunto que a gente já deu assim, só uma leve pinceladinha nele. Mas eu sinto que a gente tem que persistir nisso de acordo com o que eu vi no prosseguir, né? Que a gente tem essas enquetes e tal. Sobre essa questão da falsa... eu vou dar esse nome. A falsa sensação de limpeza, tá? Sim. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos, né? Que a gente vê acontecendo... E o senhor, por favor, discute tópico por tópico, se Claro, claro. O primeiro, a gente não vai comentar, porque está na revista, muito bem explicado, que é lavar ovos. Né? Essa falsa sensação, essa falsa impressão de limpeza, né? De segurança alimentar. Né? Mitos e fatos. Né? Isso. Então, os ovos, né? Lavar ovos, e aí fica no segredo, porque a gente já falou muito sobre isso. Vai lá assistir as lives anteriores ou vem assistir a matéria na revista, é uma revista gratuita, então, né? Não tem problema. Depois, nós vamos falar sobre luva, máscara, pano em cima da pia, que são 3 coisas que continuam acontecendo. Eu vejo elas fazendo errado e a gente não aprofundou nisso, né? Porque há uma preocupação com a limpeza, mas continua se fazendo da forma incorreta, né? E com essa sensação de que está fazendo certo. Certo. Bom, vamos começar então. Vamos com máscara, gente. A máscara para manipulação de alimentos, não estou falando em termos do Covid, andar na rua, de lugar fechado, vamos esquecer. Estamos falando só em termos de manipulação de alimentos, tá? Para manipulação de alimentos, eu não indico. Sabe por quê? Porque a máscara, numa cozinha, no local muito quente, perto de um fogão, isso daqui, ela é muito incômoda. Então, tudo que é incômodo para você, você vê uma roupa que é incômoda para você, que está muito apertada, ou que tá, alguma coisa está incomodando, você não para de colocar a mão nela. Sabe? A máscara, por ser bastante incômoda, a pessoa fica botando a mão direto para tentar encontrar um jeito. É verdade. Sem falar que o calor de uma cozinha, a pessoa acaba não respirando direito. Então, o que a pessoa faz? Automaticamente ela põe aqui. Isso. Eu ponho aqui. Então, já acabou com a função da máscara. Exato. Acabou com a função da máscara. Então, é muito melhor você investir no treinamento da pessoa para que ela fale o menos possível, não coloque a mão na boca, o modo que ela vai espirre. Então, você treina a pessoa para fazer isso do que investir em máscaras. Daqui é um ponto. No caso de luvas, a luva, inclusive, ela já está até regulamentada em RDC. Tá? A luva ela pode ser utilizada quando? Quando você obrigatoriamente vai ter que tocar com as mãos o alimento, que é o indicado você não tocar, sempre tocar com o tecido. Mas se obrigatoriamente você vai ter que tocar com a mão com o alimento, e esse alimento que você tocou não vai sofrer nenhum tratamento posterior que elimine uma possível contaminação. Tá? Vou te dar uns exemplos assim. Por exemplo, a pessoa vai pegar um bife para fritar. Tem que ser sem luva. Por quê? Porque mesmo que ela contamine, ele vai sofrer um processamento posterior que vai eliminar uma possível contaminação, que é a fritura. Né? Vamos supor que a pessoa vai fazer um Romeu e Julieta, tá? Uma sobremesa Romeu e Julieta, cortando queijo e cortando goiabada para colocar. Ele não vai sofrer nenhum tratamento posterior que elimine uma possível contaminação. Então, nesse caso, teria com luva. Agora, vamos aprofundar um pouquinho. A luva não substitui a lavagem das mãos. Então, a pessoa teria que lavar a mão, higienizar a mão corretamente, secar a mão e colocar a luva. Tá? A luva, não. Existem 2 tipos de luva. Existem centenas de tipos de luva, né? Mas para cozinha mais existem principalmente 2 tipos. A luva cirúrgica, ela não é indicada. Por quê? Porque a pessoa simplesmente coloca e não tira nunca mais. Fica o dia inteiro com ela, né? E aquele talco que tem dentro da luva, ele não é grau alimentício. Para poder contaminar. Então, isso não é indicado. Até o nome já fala, é luva cirúrgica, não é luva alimentícia, né? Luva cirúrgica, né?
Agora, aquelas luvas que são um pouquinho maiores, que são luvas descartáveis, elas são feitas realmente para rasgar. Para Certo. rasgar depois de um certo tempo. Por quê? Sim, Porque a sim, pessoa sim. troque. Porque a pessoa troque. A Uhum. pessoa troca. Então a pessoa tem que trocar várias vezes conforme ela vai utilizando. Tá. Tá? Então é justamente isso. Eu vou pegar, vou manipular. Vou pegar uma carne, lavo a mão corretamente, vou lá e frito essa carne toda. Tá. Eu frito um frango sem luva. Aí eu vou ter que pegar, fazer, que o pessoal usa muito, fazer comida transportada. Então você vai pegar o frango para colocar nas marmitas. Sim. Né? Marmita. É quase impossível você pegar com utensílio esse frango. Então teria que Certo. ser com a mão. Aí, no caso, você lava a mão, coloca uma luva e vai pegar com a mão para colocar o franguinho nas marmitas. Então é desse jeito aqui que faz. Né? O pessoal fala que tem outros tipos de luvas. Existem centenas de tipos de luvas. A gente precisa. Só que existem luvas que é feito para lavagem de louça, né? Que é feito para produzir limpeza. Né? Existem vários tipos. Existem luvas pretas realmente que são feitas para utilização em banheiros. Né? Uhum. Então, você normalmente está indicado na caixinha da luva, ou Certo. no saquinho da luva, naquele saquinho Sim. plástico, está indicado, Sim. luva indicada para tal coisa. Sim. Tá? E não Uhum. adianta você querer, que não é adequado você comprar uma Uhum. luva que é indicada para uma coisa, usar para outra. Uhum. Né? As únicas luvas para alimentação mesmo são essas descartáveis, aquelas ruizinhas, meu, aquela que o plástico Que rasga, rasga, tudo. é. Que é função Mas, mesmo, gente. Tem que mas, rasgar para ô, você doutor trocar. Bactéria, então assim, para ficar bem claro, o uso da luva é obrigatório. Não existe uma lei que obriga, existe uma indicação, que é a Uma RDC. indicação. São Uhum. normas. Normas. Certo. Tá? Normas. Normalmente as indústrias, as empresas, elas fazem uma lei, entre aspas, interna, tá? Uma lei interna baseada em normas. Não é? Uhum. Então, uma refeição transportada, refeições industriais, né, que tem risco, tudo, o pessoal coloca. Se o pessoal falou, olha, a norma daqui é isso. Tem umas que colocam até em termos de ISO 9000. ISO Certo. 9000. Coloca ISO 9000 dizendo que aqui nós fazemos assim, 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 assim. Uhum. E tem que ser feito. E a supervisão fica em cima do pessoal para que Uhum. faça em cima dessa Uhum. norma. Uhum. Tá? Uhum. Então você tem normas municipais, normas federais, normas estaduais e normas empresariais, normas da empresa. E Tá. cada empresa pode colocar sua norma, que não é lei, mas é Exatamente. uma Então, norma. assim, vamos colocar aqui no cotidiano das TTTs, né? Certo. Coloca a luva, né? Lava a mão bonitinha. Vamos no lavar a mão, então, doutor Bactéria? Como é que é? Isso, a lavar a mão. Então, assim, primeiro, assim, joga o sabão aqui, jogou o sabão. Isso. Agora esfrega, pois já está molhada a mão, hein? Aí você esfrega Certo. assim, entre os dedos. Agora, dorso da mão esquerda, aqui, vai entre os dedos também, tá? Dorso da mão direita, passando entre os dedos. Isso. Agora faz esse assim como se fosse um biquinho de pato, e bate aqui, ó. Bate aqui. Isso. Faz assim. Ó. Lavando a Assim. unha, né? Isso, a unha, a outra também. A outra também. Agora você faz assim como se fosse dar um soco. Uhum. Você dá um soco aqui, fecha, faz esse movimento para cá, e vai e volta, vai e volta. A mesma coisa daqui, vai e volta. Sobrou esses dois dedos ainda. Ainda pega esse dedão, outro dedão, agora pulso e pulso. Né? Aí pega, a mão está ensaboada, passa na torneira, passa a torneira, abre a torneira, aí pega a água, joga na torneira, Uhum. tira a água daqui, fecha a torneira, depois pega 2 folhas de papel e enxuga a mão. Uhum. Tá? Esse é o jeito correto. É o processo. É o processo de Bom, lavagem de aí mãos. eu faço isso aí, lavo a mão direitinho, né? Isso. E põe uma luva. Põe a luva se Daí, você vai mexer em alimentos que não vão sofrer um tratamento posterior. Tá? né? Um exemplo, por exemplo, vou pegar alface, uma fruta, para colocar na água sanitária, no cloro, esse negócio todo. Né? Eu pego sem luva. Depois eu vou ter que pegar aquela alface já higienizada para colocar num prato. Aí eu tenho que colocar luva. Uhum. Tá? Embora seja a mesma alface, antes do processo de desinfecção é sem luva, depois do processo é com luva.
E aí, o que a gente vê acontecendo, né? Lava a mão direitinho. Na verdade, nem lava do jeitinho que a gente fez aqui agora, né? Lava Sim. assim, né? Passa água, né? Então, lavar a mão direitinho, unha cortada, né? E aí, põe-se a luva. E faz tudo com a luva. A mão tá limpa, mas a luva já passeou na carne, no peixe, na fruta. Ah, Essa... só uma observação aqui. Existe, Certo. realmente, o professor me lembrou aqui, existem alguns tipos de alimentos que eles Uhum. são de baixíssimo risco, que não vai dar intoxicação em ninguém, tá? Certo. Por exemplo, aqueles docinhos, beijinho, cocadinha, brigadeiro, essas coisas aqui, tá? Essa Tá. daqui a pessoa lava a mão e não precisa usar luva, mesmo que, Certo. mesmo que a pessoa não vai ter nenhum tratamento posterior que elimine a Certo. contaminação desse negócio, tá? Certo. Por quê? Porque é impossível a pessoa usar aquela luva e tentar enrolar brigadeiro. Uhum. Não tem como. Então, o caminho mais seguro, porque a luva não é regulamentada, né? O Isso. caminho mais seguro é lavar a mão Lavar a mão, sem corretamente, dúvida, sem dúvida. né? Do que você lavar a mão mal lavada, colocar a luva e pegar numa carne, né? Não lavou a luva, não lavou a mão com a luva direito, não tirou a luva e continua pegando em todos os alimentos com essa falsa sensação de limpeza, né? Sim. A pessoa está perguntando também quanto tempo que dura essa luva. Gente, não vai durar muito, não. Essa luva ela rasga rápido. Ela rasga, você vai ter que trocar várias vezes. Essa é a função mesmo dela. Até antes do buraco. É até exato. Até dizer. Mas é claro, se por acaso você é super cuidadoso e não rasgou ainda, você vai trocar de serviço de trabalho, você tem que trocar a luva também. Né? Ah, vou lá pegar saco de alimentos, ou arrumar o estoque. O cara cuidadoso, a luva tá bonitinha. Ela não, tem que trocar. Tem que trocar. Exatamente. Isso. Ó, doutor Bactéria, agora o último elemento aqui na minha lista, a não ser que o senhor tenha mais um com a sua larga experiência para nos Sim. orientar. O pano na pia. Ah, o Aí paninho. lava a pia, lava bem lavadinha, passa cloro e tal, e fica com aquele paninho ali na beira da pia, assim, para uma emergência, um paninho molhadinho ali, limpinho, molhadinho em cima da pia. Como é que a gente, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Esse paninho molhado, ele tem 1 milhão de bactérias a mais que o tampo de um vaso sanitário de um banheiro público. Ai, que Né? susto isso, né? Um A primeira milhão vez que o senhor a falou mais. isso comigo, eu fiquei E não mudou. absolutamente Ele não mudou, ainda chocada. continua com a mesma quantidade. Meu Então, Deus! Olha, e o senhor está falando que é um banheiro público. banheiro público ainda, o Um tampo do milhão a vaso mais, que não sanitário. é, não é 1 milhão a nem, mais. não é Um nem o milhão a banheiro da sua mais. casa, é um banheiro público. Esse paninho, porque esse paninho, ele tá em 99,9% das pias das TTTs, doutor Bactéria. Ah, o pessoal que está falando que a luva que ele está se referindo é a luva que ele tira as coisas do forno. Essa aí não tem perigo, gente, que não tem a temperatura que sai, não tem contato com o alimento, tem contato com a assadeira e a temperatura é muito alta. Tá? Uhum. Só que tem que ser lavada, viu? Tem que ser lavada isso daqui, que o pessoal não lava, não. É aquilo que o senhor falou, né? A própria É. embalagem já vai determinar a luva a ser usada, né? Isso, né? Agora, esse paninho aqui, então, esse pano, gente, é mais para você enxugar a mão do que enxugar a louça. A louça tem que deixar a temperatura ambiente que ela se enxuga sozinha. Tá? É Certo. uma contaminação a mais. E existe um paninho que fica realmente na beira da pia, que é um paninho de apoio para você lavar pratos, lavar panelas, isso tudo. Esse paninho é altíssima contaminação. Só que já existe um paninho de apoio, que é o próprio apoio para a louça, que tem os de prata. Tá? Então, excelente, isso eu recomendo totalmente, porque não vai ter contaminação, gente, não vai levar essa contaminação. Né? E o inimigo da sua pia, sem dúvida nenhuma, é a água parada. Então tenha sempre um Rodinho. rodinho, isso, um rodinho para você eliminar a água parada lá dentro, né? O que acontece? É interessante, você deixa a água parada, tem bactéria. As Uhum. bactérias, elas são super espertas, porque elas têm um tempo de vida, elas vão morrendo. Só que quando elas morrem, as outras bactérias colocam ela para cima delas. Colocam ela para cima. Não é? E elas vão se dissolvendo, vão juntando, vão formando com os polissacáridos que tem, quase como se fosse um Certo. cimento sobre elas que vai proteger as bactérias que estão embaixo.
Isso a gente chama de biofilme. Tá? Uau. Biofilme. Então, ela está formando esse biofilme. Pode chegar em tal ponto de biofilme que você pode jogar cloro puro que não encosta nas bactérias. Sério? Sério, sério. Eu já tive problema desse negócio dentro de tanques de fabricação de fermento. Mas Eu isso tive, é muito sério. não, eu tive que entrar dentro. Imagina, sabe aqueles tanques que você vê de fora? Sei, eu sei, Esse eu enorme? sei. Tem uma portinha lá em cima. Eu tive que entrar, tem uma Sim. escada que vai até. Entrei lá dentro, fui até no fundo para descobrir por que estava contaminando aquele fermento. Aí descobrimos alguns biofilmes lá dentro. Eu tive que usar maçarico para poder queimar e eliminar esse biofilme. Sério? Eu estava utilizando, para você ter uma ideia, existe um desinfetante que é altamente, é quase considerado esterilizante, que é chamado ácido peracético. Esse ácido peracético é uma mistura de ácido acético, peróxido de hidrogênio e o próprio ácido peracético. São três produtos juntos. E ele é um produto que é utilizado dentro de encanamentos de produtos de alimento. Né? Sabe aquele que vai em encanamento que passa Sim, cerveja, que sim. passa vinho, que passa Sim, esse sim, negócio? sim, sim. Aquilo tem que ser limpo, tem que ser limpo. Como é Certo, que limpa certo, aquele certo. encanamento? Aquilo lá Periodicamente. você usa um sistema chamado SIP, que é Clean in Place, que é por dentro do encanamento. Então você usa um produto que ele já vai quase que Limpando. corroendo também, aquilo limpando. Sim. Esse é superacético. Então eu usava esse produto e não dava certo, não eliminava. Por quê? Porque tinha formado biofilme. Tá, Tá? mas o que que acontecia? O produto ficava. Não, o produto ficava o seguinte: você usava desinfetante, você usava todo esse negócio, ele não Ah, encostava nas bactérias que estavam embaixo. Bactéria. uau! Quando você fabricava o produto, essas bactérias de baixo contaminavam o produto. Dava sempre Uau! contaminado, 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 contaminado. Até que nós eliminamos o biofilme e aí acabou de se contaminar. Mas isso foi Maçarico. muitos fins de semana, de madrugada, eu dentro desses tonéis, desses tanques aqui, correndo atrás, passando por buracos pequenos, entrando para ver se Uau! encontrava. Então foi muita coisa até sem encontrar. Quem trabalha em indústria não pode ter receio, não. A gente tem que ser meio. Homem-Aranha, Tem que ser meio Homem-Aranha, tem que ser Batman, meio uma série de Superman. coisas aqui. Exato, nossa. Tá certo, cara, mais novo, tudo. Né? Isso ajuda bastante, mas Uau! eu nunca tive receio desse negócio desse daqui, não. Meu Então, Deus, entrava o de mesmo dentro. bactéria. Então, é atrás de biofilmes que a gente ia. E esse biofilme ele pode se formar numa pia e você evita que eles se formem utilizando rodinhos. Só de você passar o rodinho e tirar a água, você já evita. Mas, doutor Bactéria, a gente também tem que lembrar o seguinte, que esse rodinho, ele tem que ter, né? Você tem que ter essa rotatividade com esse rodinho e tem que ter esse cuidado de estar sempre higienizando esse rodinho também, né? Então, Isso, tem que cloro, ter ele cuidado. vai Olha, acumulando. eu gosto das perguntas que o pessoal faz. Teve um que falou aqui, doutor, lavando as mãos pelo médio prático, cultivando as pontas dos dedos. Gente, esse processo de higienização não é um processo de esterilização. Sim, Entende? O que é esterilização? Eliminar totalmente. 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 Você não consegue isso daqui numa mão e nem pode. Então é que você tem micro-organismos que são indígenas, que inclusive protegem a sua pele. Então você não pode eliminar totalmente as bactérias da sua pele. Tá? Então, por isso que quando você faz um cultivo na ponta dos dedos, o resultado é um erro muito grande do laboratório dizer que eu encontrei bactérias e as condições das mãos são não próprias. Né? Existem limites. Existem limites. Tá? Então, tem um limite qualquer, se não me engano, acho que era 10 por polegar, uma coisa assim. 10 por polegar. Pô, mas ainda tem 10 por polegar, que dá Sim, 100, sim. 100 numa mão. Né? Esse daqui, de 10 para baixo, significa que a mão está bem higienizada. Não pode estar 10 para cima e presença de coliformes fecais, presença de bactérias fecais. Não pode ter. Né? Mas nunca nos meus resultados que eu sou. Tem um nível aceitável, né? Exato. Você não pode soltar nada disso, porque sabendo que não é um processo de esterilização, você não pode soltar Sim. zero total. Tem que ter ausência total de bactérias. Nossa, vamos fazer que sabe, você pega a mão do manipulador, coloca dentro de uma panela de pressão, fecha,
Se você conseguir, ele fecha, depois deixa a 120 graus, uma atmosfera de pressão e tal, aí você vai ter, você vai cozinhar a mão do coitado. Tá? Então não pode fazer uma coisa dessa aqui. Não é um processo de esterilização, é um processo de higienização. Higienização. Tá? Tanto que o processo que você fala para a mão é antisepsia. O que é antisepsia? É um processo de eliminação de grande parte das bactérias, de bactérias externas que passaram pela tua mão, né? E bactérias patogênicas, bactérias que poderiam dar doenças alimentares. Isso é uma antisepsia em materiais vivos. Você não faz uma antisepsia do chão, você faz uma desinfecção do chão. Certo. O nome desinfecção é para materiais não vivos. Então você não pode fazer uma desinfecção, não pode desinfetar a minha mão. Você tem que fazer uma antisepsia da sua mão. O nome desinfecção é para materiais não vivos. O nome antisepsia é para materiais vivos. A definição dos dois é a mesma coisa, só que a finalidade é diferente de cada um deles. Doutor Bactéria, só abrindo um parênteses aí, o senhor falando, né, que não é uma esterilização. Já que a gente falou em flores, né, porque em muitos lugares ainda as pessoas usam flores também encostadas flores naturais, frescas, né? Encostada na decoração do bolo, né? E o senhor já até falou pra gente que não é correto usar as flores nem quando você vai visitar alguém no hospital. Mas existem hospitais, né, no interior que permitem a entrada dessas flores, né? Então, quando o senhor falou sobre esterilização, é bom o senhor também falar um pouco, né, pra gente sobre essa questão das flores naturais, né? Consegue-se higienizar uma flor ao ponto dela ficar perfeita ainda e ser colocada num bolo, encostada numa cobertura? Não. Sabe por quê? Que qualquer processo de higienização que se faça é um processo que ataca a forma do material. Né? Então, a alface ela altera um pouquinho, qualquer material. A flor, gente, não adianta falar para vocês que se você for fazer um processo de higienização que seria feito para alimentos, fazer com a flor, você vai alterar, ela não vai ficar bonita. Certo. Tá? Não vai ficar bonita, então vai perder aquela função de beleza que ela tem. E você fazer uma desinfecção de uma corbélia de flor é muito complicado. Então, isso já está comprovado, gente. Já tem vários livros de infecções hospitalares que demonstram justamente o problema das flores, né? Das flores que podem levar bactérias. Então, quanto mais perigoso a pessoa estiver num hospital assim, mais correndo risco, menor a possibilidade de levar flores. Certo. Então, assim, mais uma vez, né, doutor Bactéria, a gente está aqui trazendo informação, né? O senhor que é uma referência no assunto, e aí as TTTs, né, ou quem não é TTT, que está assistindo a live agora, você decide o que você vai fazer com essa informação, né? Claro, exato. É que nós não estamos na casa dela. Né? Aqui a pessoa perguntaram... Eu odeio o doutor Bactéria e Huracanes porque eles falam que não pode Não, gente, o que a gente fala é o seguinte, olha, vocês devem atravessar a rua no farol, na faixa, né? E olhando para os dois lados. Se a pessoa que chegar na rua e sair correndo e atravessar sem olhar nada, é a vida dela. É a sua escolha, a gente só está trazendo aqui, né? E não sou eu que estou falando, é alguém que é renomado, né? Meu Deus do céu, o senhor é muito... Como fala, o senhor tem um jeitinho mineiro, porque a gente sabe, né, do seu know-how e tudo, e o senhor vem aqui com tanto carinho e tá aí com a gente. Uma pergunta que fizeram, só uma coisinha, eu vi as perguntinhas assim, o pessoal confunde algumas coisas. Fica à vontade, fica à vontade. Isso, sabe que tem? Perguntando que tipo de cloro que a pessoa usa para higienizar. Né? Eu vi os talheres aqui, né? Isso, você tem dois tipos de cloro que você pode adquirir. Tá? Você tem o hipoclorito, que é a água sanitária, esse daqui. Certo. A cândida, que boa, essa daqui. E você tem o alvejante. Tá? A diferença básica de água sanitária para alvejante, que os dois os dois a base hipoclorito, 2 a 2,5%, né? Todos eles têm a mesma característica, assim, solúveis, essa história toda, né? A única diferença é que, no caso do alvejante,
ele pode ter essência e um corante. E um Certo. corante. Então, não serve para contato com alimentos ou locais que vão ter contato com alimento. Por exemplo, eu posso usar um alvejante, por exemplo, para desinfetar o chão, sem problema nenhum. Sem Desinfetar o problema. ambiente, tá? Mas para higienizar uma placa que vai ter contato com o alimento, aí tem que ser o hipoclorito, que ele não tem nem uma essência, né? Nem uma essência e nem um corante. Corante. Tá. Ótimo. Mas os dois são 2,5%, são os dois tipos de cloro que a pessoa pode adquirir. Então, para cozinha, isso eu sempre indico que você comprar sempre hipoclorito, que é a água sanitária. Isso. Certo. Sem cor e sem cheiro. Doutor Bactéria, agora aqui para finalizar essa questão da falsa sensação de higiene, Limpeza. né, de limpeza. Isso. O senhor teria mais algum item ou alguma situação que o senhor gostaria de acrescentar? Tem um arroz, né? Com o arroz, o pessoal lava arroz, tudo, né? Até tirar aquela aguinha branca, né? Só que essa aguinha branca é amido. E o arroz é amido. Você não vai tirar o amido do amido. Né? Certo. Vai tirar. O amido você tem que deixar no arroz. O Fábio Porchat, eu fui lá dar uma entrevista para ele saiu com essa daqui. Ele saiu cantando: amido é coisa para se guardar. Ele é muito engraçado. E quebrou as pernas na hora. Que eu falei que não podia. Ele falou que não podia jogar fora o arroz, ou você tem que guardar o amido. Amido é coisa para se guardar, né? E o arroz ele tem muito selênio. Muito selênio que é importante para a memória. Você chega a perder 65% do selênio quando você lava. Uau! Tá? Então não se deve lavar arroz de jeito nenhum. Tá? E não tem motivo de lavar arroz. Antigamente se falava até de arsênico no arroz, mas no próprio site da Anvisa, eles já falam que não existe esse problema de arroz no arroz brasileiro, gente. Então não tem um porquê se lavar. Exato. Bom, tem mais alguma falsa impressão aí de limpeza que o senhor gostaria de falar com a gente? Não, são os três básicos, né? Os três são os ovos, arroz e carnes. E frangos, né? Que não pode ser lavado de jeito nenhum. Certo. Agora, todo o resto pode lavar, a gente deve. Frutas, hortaliças, né? Tudo isso daqui. Já tá falando aqui, não lavarei mais. Então aqui... Tá bom. Prometeu, hein? Olha, Carlos, prometeu. Tá escrito aqui. Então aqui, só recapitulando, né? A gente esclareceu a polêmica da flor de papel reciclado, né? E falamos também das questões, né? Que continuam sendo... as pessoas estão fazendo, achando que estão fazendo correto, que dá a elas a falsa sensação de limpeza. E o primeiro item que a gente falou foi sobre os ovos e que a gente não ia mais falar sobre esse assunto, porque nós falamos na live passada, bem detalhado, está guardado aqui nos vídeos aqui do Instagram e também está na revista gratuita, que nós temos a honra de ter Dr. Bactéria. Honra mesmo, hein? Honra mesmo de ter nessa revista, explicando o ovo direitinho na revista também. Isso. Doutor Bactéria, o senhor quer deixar algum recado pra gente? Fala aí do seu podcast, fala aí onde a gente pode continuar justamente isso daqui, gente. Pedir realmente um apoio para todo mundo nessa cruzada que nós estamos falando aqui. E quando vocês puderem, falarem para as pessoas, gente, que tem um clorozinho que é distribuído nos postos de saúde, que esse clorozinho está escrito direitinho, são 2 gotinhas por litro de água. Tá? Que a minha intenção é reduzir o máximo possível a presença em hospitais. Tá? Gente, ninguém vai perder emprego no hospital por causa disso, tá? Ninguém vai perder mesmo, tá? Mas o que eu quero é que os leitos não fiquem tão cheios, que quanto mais leito cheio, maior a quantidade de doenças que vão aparecer. Tá? Aqui no Brasil nós temos um índice de infecções hospitalares assim brutal. Brutal, muito maior que qualquer outro país. Então, que poderiam ser evitadas, né? Exato. Então, explica pra gente aí direitinho sobre esse cloro, porque eu sei que muita gente não sabe disso. Eu aprendi isso com o senhor. Sim. E fala aí direitinho pra gente sobre esse cloro. Então, existe um frasquinho marronzinho, chamado hipoclorito de sódio, que é dado nos postos de saúde.
Você vai no posto de Qualquer saúde, posto de saúde. qualquer posto de saúde, eles te dão isso daqui tudo, né? Que estraga, porque as pessoas não vão buscar. Para você ter uma ideia, olha só, até pela Anvisa fala que o hipoclorito de sódio, a durabilidade dele é 6 meses. Tempo de vida, 6 meses. No frasco está escrito 12 meses. Por que se coloca o dobro? Porque a pessoa não vai buscar. Não vai buscar, acaba estragando lá. Né? Então, se as pessoas fossem buscar, olha só, levaria para casa aquele litro, aquela cisterna, aquela água lá da comunidade, né? Que a gente, o pessoal, para você, o pessoal que recebe água tratada em casa, isso daqui já vem com cloro, tem que tomar cuidado com a caixa d'água, isso, né? Mas já vem. Eu estou falando de comunidade, que é o pessoal grosso mesmo, que pega diarreia infantil, esse pessoal aqui que tem que ser cuidado, que a gente tem obrigação de cuidar desse pessoal. Sim. Né? Então, esse pessoal aqui, que tem essa água que está parada, aquele negócio todo que usa, coloca 2 gotinhas por litro de água. Sabe o que faz? Eu tenho um tonel de 20 litros, eu não tenho paciência de contar 40 gotas. Sabe, pega uma vez só, pega um recipiente, um frasquinho, põe 40 gotas e marca com canetinha aquele copo. Tá? Então já sabe que aquela quantidade daquele copinho, para que esse tambor que está cheio, joga lá dentro, espera 20 minutos, a gente acaba com a diarreia infantil, gente. Infantil. Doutor Bactéria, nós temos 1 minuto para o senhor deixar uma mensagem aí rapidamente para os TTTs. Convidar todo mundo para entrar nas nossas redes sociais, que é Doutor Bactéria Oficial, que é Instagram, YouTube e TikTok. Tá? Eu vou começar a fazer dancinha também. Como é que é o nome no YouTube? No YouTube também é Doutor Bactéria Oficial. Ok, também, muito obrigada, Doutor Bactéria, porque faltaram. Obrigado, querido. Muito obrigada, honrada. Prazer de novo. Beijo, Deus te abençoe, abençoe sua família e que Deus te retribua todo esse trabalho que o senhor faz para a comunidade, tá? Um grande abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.